ele tenta o tempo inteiro trazer para si uma imagem de vítima que todos nós sabemos que o Sérgio Moro não é, tá? Lembrem vocês que o Sérgio Moro não tem nada de vítima, ao contrário, todo esse ódio que a gente tem acompanhado, inclusive, parte hoje do público ter em específico em relação a figuras ligadas à discussão política, à discussão pública, tem diretamente envolvimento ali de parte do que o próprio Sérgio Moro e a Operação Lava Jato fez com que as pessoas enxergassem essa questão de como se deve agir ali, em tese, a justiça. Ele, inclusive, se achava no direito ali de ser quase que um justiceiro. Tanto que a gente sabe que várias decisões envolvendo o Sérgio Moro, envolvendo outras figuras ligadas ao debate público, foram problemáticas por tudo que a gente sabe que gerou, tudo que a gente sabe que ocasionou. Ontem, ao se pronunciar, ele não fez ali um pronunciamento, ele fez praticamente, na verdade, ele não fez uma coletiva, foi quase que só um pronunciamento, porque ele meramente falou ali sobre o que ele acreditava que deveria ser analisado em relação às funções que o Sérgio Moro, em tese, teria no que diz respeito ali à sua função como parlamentar. E vamos ouvir aqui o que ele disse ontem, antes de a gente ler a matéria da Mônica Bergamo, tá bom? Porque a gente precisa ouvir o Marreco falando para poder entender o que ele está falando aqui, tá bom? Vamos ver se agora sai o áudio aí. Tá saindo o áudio? Comenta aí com a gente. Só vou esclarecer aqui que eu vou fazer uma declaração. Tá saindo agora? Mas não irei responder perguntas, peço que respeitem aqui a gravidade do momento. Eu quero registrar a minha indignação com a denúncia saindo só agora, gente? Pelo Procurador-Geral da República nessa data. Na sexta-feira, pessoas que eu conheço, mas mal intencionadas, editaram fragmentos de uma fala, tiraram essas falas de contexto e publicaram na internet com o objetivo, vamos deixar muito claro, com o único objetivo de me indispor com o Supremo Tribunal Federal. Na sexta-feira, fui consultado pela imprensa sobre esse fato e disse claramente: essas falas foram tiradas de contexto, não representam o que aconteceu naquele evento. E ainda naquela ocasião, deixo muito claro que eu tenho um profundo respeito pelo Supremo Tribunal Federal e pelos seus ministros. Respeito que mantive enquanto juiz federal, enquanto ministro da Justiça e durante a minha vida privada. E agora como senador da República. Hoje, 3 dias depois, fui surpreendido por uma denúncia do Procurador-Geral da República pedindo a minha prisão. A prisão de um senador da República, sem sequer esclarecer como esses fatos ocorreram, sem sequer ter realizado a minha oitiva, para que eu pudesse esclarecer, e ignorando completamente as explicações que eu dei daquela fala, que não representa o que eu penso, uma fala infeliz, num contexto de uma brincadeira, mas que foi claramente manipulada e editada por aquelas mesmas pessoas, e aqui evidentemente que não refiro ao Procurador-Geral da República, mas por aquelas mesmas pessoas que buscam atualmente me incriminar falsamente em outros processos, com o objetivo de me indispor com o Supremo Tribunal Federal. Agora eu estou preocupado como senador da República, para onde nós caminhamos nesse país, quando nós vemos esse assodamento e a propositura de uma ação penal, sem o cuidado de ouvir um senador, pedindo a prisão de um senador por algo que foi esclarecido na própria sexta-feira, que não representava aquilo que o senador pensava. Me preocupo, dentro desse mesmo contexto, em que o governo federal busca cercear a liberdade de expressão. É claro que ela não abrange ofensas, é claro que ela não abrange ameaças, mas claramente, naqueles fragmentos que foram editados e manipulados, não há nenhuma acusação contra o ministro Gilmar Mendes. Não há nenhuma ofensa ao ministro Gilmar Mendes intencional. O que existe são falas que foram descontextualizadas
e divulgadas em fragmentos para falsamente me colocar como alguém contrário ao Supremo Tribunal Federal e ao próprio ministro, o que nunca fui. Sempre quando falei do Supremo, critiquei o Supremo respeitosamente e elogiei o papel que o Supremo teve no passado no combate à corrupção. Lamento que o Procurador-Geral da República veja com tanta facilidade a possibilidade de denunciar um senador da República e pedir a sua prisão. Não creio que esse seja o Brasil que nós queremos e para o qual nós queremos caminhar. Muito obrigado. Como eu disse a vocês aí, né, tá mais para um pronunciamento do que realmente para uma coletiva, né? Porque basicamente só ele falou, né? Não pôde responder perguntas, não teve outras questões ali que ele poderia colaborar ou alguém poderia indagar ele de alguma maneira para que ele pudesse responder. Ou seja, ele basicamente agiu ali como ele estava acostumado a agir quando ele ainda era magistrado, né? Com todo tipo de pompa por parte, em especial do que diz respeito ali à situação de apoio que a gente via com frequência à mídia envolvendo o Sérgio Moro. Mas vamos voltar aqui para a matéria publicada na coluna da Mônica Bergamo, para a gente poder explicar tudo, porque muita gente está falando que o Moro vai ser preso, outras pessoas dizendo que não, e aí muita gente quer que eu explique aqui, já que algumas pessoas sabem que eu faço o curso de Direito, sobre quais as implicações legais que envolvem o Sérgio Moro. Título da matéria aqui da Mônica Bergamo. PGR pede que Moro seja condenado à prisão por dizer que Gilmar Mendes vende habeas corpus. Outro lado, o senador diz que a frase foi tirada de contexto. E não foi tirada de contexto, a gente sabe que toda vez que o Moro se apresenta em algum tipo de situação que aparentemente é desconfortável para ele, ele sempre vem com essa narrativa de que a frase foi apresentada fora de contexto, que a tentativa que está sendo feita ali é para, de alguma maneira, macular a imagem do Sérgio Moro, que ele tem uma luta contra a corrupção no Brasil. E, na verdade, não. Aconteceu isso, inclusive, na época da Dilma Rousseff, quando ele vazou aquele áudio ilegal envolvendo o Lula e a Dilma, que ele gravou os dois ali fora do horário e divulgou a gravação. Inclusive, o Gilmar Mendes impediu que o Lula continuasse empossado como ministro da Casa Civil por causa desse vazamento do áudio encaminhado ali pelo Sérgio Moro. E ainda tem também a questão dos diálogos encaminhados ali pela Vaza Jato, que o Sérgio Moro também, a gente precisa lembrar disso, tá? Que o Sérgio Moro também, de certo modo, ignorou ali as denúncias graves feitas pelo Intercept Brasil e não apresentou em momento algum um contraponto factível. Inclusive, tanto o Dallagnol quanto o Moro não aceitaram entregar os telefones para poder serem periciados pela Polícia Federal, para que se ficasse provado que não teve conduta criminosa por parte deles. E tá aqui, ó. A Procuradoria-Geral da República apresentou denúncia contra o senador Sérgio Moro, do União Brasil, ao Supremo Tribunal Federal por calúnia que teria cometido contra o ministro Gilmar Mendes, que integra a corte. Na última sexta-feira, dia 14, viralizou nas redes sociais um vídeo em que o ex-juiz aparece dizendo a interlocutores sobre, abre aspas, comprar um habeas corpus de Gilmar Mendes, fecha aspas. A vice-procuradora-geral da República, Lindora Maria Araújo, pede que ele seja condenado e que, se a pena for superior a 4 anos de prisão, ele perca o mandato. E aqui é importante a gente frisar essa questão da Lindora Araújo, porque tem muita gente aqui dizendo que, na verdade, o próprio Moro, né, disse ali no vídeo, muito obrigado, Pedrão, na verdade, segundo ali, o próprio Moro disse no vídeo, né, o que acontece em relação ao pedido encaminhado pela PGR, segundo ele, teria sido encaminhado pelo Procurador-Geral da República, em tese o Augusto Aras. E não foi isso que aconteceu. O que apresentou a denúncia contra ele foi a Lindora Araújo, que até pouco tempo atrás era vista como aliada. E aí segue aqui o resto da matéria. Na avaliação da PGR, Moro cometeu crime de calúnia contra o ministro do STF ao sugerir que o magistrado pratica corrupção passiva. Além disso, na visão do órgão, o ex-juiz estava ciente da gravidade do que estava dizendo e o fez em público, na frente de muitas pessoas e sabendo que estava sendo filmado. Ele também teria atuado com o objetivo claro de depreciar e descredibilizar a atuação de Gilmar Mendes na corte. Isso aqui é o vídeo, a gente já mostrou isso aqui, tanto o Pedro Zambarda no Notícias da Manhã, quanto eu mostrei também ontem no nosso
no nosso Uma Hora de Política da segunda-feira. Segundo a coluna apurou, a PGR pede também a preservação do vídeo que foi publicado no Instagram e mostra o ex-juiz proferindo a frase. Solicita ainda que Moro seja notificado a apresentar uma resposta em um prazo de 15 dias. E aqui é importante também a gente trazer esse trecho de que o Moro terá um prazo de 15 dias para poder trazer uma resposta, porque o que é que aconteceu? O Moro disse nesse pronunciamento aí, porque não dá para dizer exatamente que isso foi uma coletiva, apesar de ter o formato também de coletiva, a gente sabe, né? Que reuniu toda a imprensa ali, mas ele disse que se pediu a prisão dele sem nem ter nenhum tipo de procedimento para poder ouvir o Moro. Eu não sei se o Moro está no mundo real, né? Mas só para a gente lembrar o Moro, o Brasil não é mais o Brasil da época que ele era magistrado, não, tá? Onde ele conduzia coercitivamente pessoas que não se negavam a prestar depoimento, onde ele, por exemplo, não era obrigado a convidar as pessoas, a intimar as pessoas a depor, e ele não intimava as pessoas a depor, e depois que promovia a condição coercitiva, ele terá o direito, seguindo o devido processo legal, de presumir inocência, que é o que determina o devido processo legal, que é a presunção de inocência, direito ao contraditório e ampla defesa. Por isso, como diz inclusive aqui na matéria, ele terá 15 dias para poder se manifestar. Então, mais uma mentira dita pelo Moro, inclusive no próprio vídeo, onde ele alega que nunca viu isso de se pedir a prisão de um senador da República sem ouvir ele. E, na verdade, está aqui, ó. Tá? Vai ser ouvido sim, como diz aqui, ó. A PGR solicita que Moro seja notificado e apresente uma resposta em um prazo de 15 dias. Se for condenado à pena de prisão por tempo superior a 4 anos, a Procuradoria indica que Moro deve perder o mandato de senador, como previsto no Código Penal. Por fim, deve ser estabelecido também um valor de indenização.